Assédio no trabalho é um tema que está em alta, né? É um tema que a Lei 14.457 está exigindo que as empresas treinem e orientem, né? Os seus membros da CIPA, os seus líderes, funcionários em relação à prevenção ao assédio sexual, ao assédio moral, discriminações e por aí vai, né? Qualquer tipo de violência no trabalho. Bom, em 2020, o Tribunal Superior do Trabalho computou 63.685 ações trabalhistas por motivo de assédios. Então, pensa, é um número pequeno? Não é um número pequeno. Só no começo desse ano, eu não vou lembrar exatamente o número agora, né? Mas só no começo desse ano, no primeiro semestre, também o Ministério Público recebeu, né, de queixas, de denúncias de assédio moral, mais de 6.000 denúncias. E assédio sexual foram mais de 800 denúncias. Eu tenho aí um vídeo que está aqui no Instagram, e também no YouTube, no Facebook, onde eu falo exatamente esse número. Se você acessar lá no meu feed, você vai ver sobre assédios, né, na consultoria. Então, são números significativos. E você vai conseguir trabalhar com esse tema que está em alta? Claro que você vai conseguir trabalhar. Se você tiver um método, né, para você prospectar as empresas. Então, deixa eu ver como que eu vou, para quais empresas que eu vou oferecer meu trabalho. E aí você precisa ter um método também para elaborar uma proposta de trabalho. Porque uma proposta mal elaborada não vai vender o teu serviço. Tem muitas colegas que subestimam a proposta de trabalho. E tem umas que, ai meu Deus, né? Estou aqui justamente para isso, para ajudar vocês. Tem umas que mandam por WhatsApp sem nenhum cuidado, como se fosse uma mensagem para um amigo, para um vizinho, enfim. Não, lembra que eu sempre, né, te lembro aqui. Empresa, o mundo corporativo, ele precisa de uma formalidade maior. É difícil? Não, não é difícil, só é diferente se você trabalha na clínica, se você trabalha numa outra área. E se você está na empresa e quer fazer essa migração para a consultoria, né, você está como empregado e vai passar para a consultoria também, você vai precisar ter esse cuidado de formalizar essa prestação de serviço. E antes disso, né, essa proposta de serviço. Então, tem um método também para você fazer isso, né? Que informações são importantes você colocar, que informações que você não deve colocar no primeiro momento, né? Que argumentos, como que você elabora a justificativa, tudo isso tem um método. E aí, quando você tem essa proposta aprovada, você precisa transformá-la num contrato de prestação de serviço, que também é importante que você tenha um método, né? O que é importante ter um contrato de prestação de serviço para você poder ter uma relação ali comercial, formalizada, né? Que você vai se proteger, a empresa também. Se tiver dúvida no meio do caminho, você vai lá no contrato e fala para a empresa: olha, lembra, nós fizemos dessa forma, nós contratamos dessa forma. Então, tudo isso é importante, mas se você tem um método, isso fica muito mais facilitado. E aí, ok, então você prospectou empresas, né? Você está com um tema em alta, que é sobre assédios no trabalho, você quer vender, né, algum serviço com esse tema, uma palestra, uma roda de conversa, ou uma clínica do trabalho, enfim. Então, primeiro a prospecção. Depois, elaborar a proposta, depois o contrato e depois a intervenção. E para fazer a intervenção também é importante que você tenha um método, senão também você corre o risco, né? Às vezes tem algumas colegas que vêm da clínica e que daí vão numa abordagem da clínica.
E lembra, né, que eu sempre procuro aqui lembrar você, quando nós trabalhamos na consultoria, a nossa abordagem não é fundamentada, as nossas intervenções não são fundamentadas na psicologia clínica. Nós fundamentamos as nossas intervenções na psicologia do trabalho ou na psicologia organizacional. E é todo esse conhecimento, essa fundamentação teórica da psicologia do trabalho, da psicologia organizacional, que vão nos ajudar a realizar esses serviços. E aí você tendo um método, né, por exemplo, para fazer um diagnóstico organizacional. Se eu vou fazer um diagnóstico organizacional, né, que lá no método PSI tem, né, para você fazer um diagnóstico organizacional em saúde mental no trabalho, ok? Aí você vai ter a fundamentação da psicologia do trabalho e, no caso do método PSI, também da psicodinâmica do trabalho. Aí você vai, né, pensar, você vai ter claro assim no método quais são as técnicas, quais são os passos para poder realizar um diagnóstico organizacional, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer segundo, o que você vai fazer depois. Então, esse passo a passo, ele é extremamente importante, porque ele vai te dando segurança, não faz com que você se sinta perdida, que você comprometa a qualidade do teu trabalho. Então, veja o quanto que o método ele vai te dar rapidez, ele vai te dar facilidade e vai simplificar teu trabalho. Aí, se você vai